Olá, pessoal. Morreu aos 40 anos achando que era um fracasso, mandou queimar tudo que ele escreveu. Um homem acorda de manhã e descobriu que virou um inseto enorme e repugnante. Não é piada, não é pesadelo. É a primeira frase de uma das obras mais lidas do século XX. Mas há uma cena mais perturbadora ainda, e essa quase ninguém conta. O mesmo homem que escreveu essa história escreveu uma carta de 45 páginas para o pai. Uma carta em que dizia tudo que nunca havia conseguido dizer em voz alta durante 40 anos de convivência. Entregou a carta à mãe para que passasse ao seu pai. A mãe leu, devolveu ao filho. O pai nunca soube que a carta existia. E o filho guardou a carta, nunca destruiu, nunca enviou. Meu nome é Mário Farini, vamos ao caso. E fique até o fim, porque a verdade nua e crua sobre esse homem está num lugar que quase ninguém procura, não nos romances, não nas cartas de amor, mas num relatório técnico sobre acidentes em serras de madeira. Eu falo de Franz Kafka. Admiro demais o que ele escreveu. Nasceu em 3 de julho de 1883 em Praga, capital do Reino da Boêmia. Então, parte do vasto e declinante Império Austro-Húngaro. Praga era uma cidade de 3 mundos que não se misturavam bem. Eram os tchecos, os alemães e os judeus. Cada grupo com sua língua, sua lealdade e sua desconfiança em relação aos outros dois. Família Kafka pertencia à terceira categoria. Judeus de língua alemã, comerciantes em ascensão, posicionados numa fissura cultural que tornava o pertencimento a qualquer grupo uma ficção conveniente. Seu pai, Hermann Kafka, era filho de um açougueiro de aldeia que havia construído do zero um estabelecimento de artigos de moda em Praga, chegando a empregar até 15 pessoas. Era enorme, barulhento, dominador e tinha o tipo de força física e de certezas morais que não deixa muito espaço para o ar ao redor. Descrito por contemporâneos como tirano doméstico, Hermann Kafka não era cruel no sentido deliberado. Era simplesmente avassalador. O seu modo de existir não admitia ambiguidade, dúvida ou sensibilidade excessiva. Franz, o filho, era tudo isso que o pai não tolerava. A mãe, Jolie Louis, vinha de uma família mais refinada e educada, era inteligente, mas subserviente ao marido. Kafka se identificava mais com a linhagem materna, a melancolia, a espiritualidade, a tendência ao recolhimento, mas também sentia que ela não havia conseguido protegê-lo do pai. Esse não foi um julgamento cruel. Foi uma observação fria que ele registrou com precisão implacável nos diários e nas cartas. Os 2 irmãos de Kafka morreram ainda bebês. George, com 1 ano e meio, Heinrich, com 6 meses. Franz cresceu como um único filho homem com 3 irmãs. Gabriele, chamada Eli, Valérie, Vali, e Ottilie, Otla. Esta última a preferida, a única com quem a relação era de afeto real e cumplicidade. As 3 morreriam em campos de concentração ou guetos nazistas entre 1941 e 1943. Kafka, que faleceu em 1924, foi poupado por antecipação de saber esse destino cruel, destino infame dos campos de concentração. A formação do homem duplo. De 1889 a 1893, Franz frequentou o Deutsche Knabenschule, para dizer isso, meu alemão não existe, Deutsche Knabenschule, escola primária aberta para meninos, em Praga, onde estudou em alemão. Escolha do pai, que associava o idioma alemão à mobilidade social. Em 1901 entrou na Universidade Carlos Fernando, de Praga. Começou em Química, mudou em 2 semanas para estudos germânicos, mudou em 6 meses para o Direito, que era, na sua própria avaliação, a escolha mais prática para conseguir emprego e manter alguma independência financeira sem precisar trabalhar na loja do pai. Ali ele conheceu Max Brod.
estudante um ano mais jovem, escritor entusiasta que desde os primeiros encontros reconheceu no tímido e irônico Franz algo fora do comum. Brod seria o amigo mais importante da vida de Kafka e o responsável após a morte dele por salvar da destruição tudo que conhecemos hoje como a obra kafkiana. Kafka formou-se em Direito em junho de 1906 com o título de doutor em Direito, equivalente ao nosso bacharel em Direito com pós-graduação. Fez um estágio não remunerado nos tribunais criminais de Praga. Em seguida, em outubro de 1907, aceitou emprego na Assicurazioni Generali, companhia italiana de seguros com sede em Trieste, no escritório de Praga, obviamente. Trabalhou lá menos de um ano. As longas horas, os turnos exaustivos e a quase ausência de tempo para escrever à noite tornaram a posição insuportável para ele. Em julho de 1908, conseguiu transferência para o Instituto de Seguros contra Acidentes do Trabalho para o Reino da Boêmia. Instituto de Seguros contra Acidentes do Trabalho, entidade semipública que administrava o seguro de acidentes industriais na Boêmia. Na época, uma das regiões mais industrializadas do Império Austro-Húngaro. Ali ficaria até 1922. Ficou lá 14 anos. E ali, não apenas nos manuscritos noturnos, aconteceria algo que quase ninguém conta sobre Kafka. O funcionário que salvava dedos de operários. O Instituto de Seguros não era uma repartição qualquer. Era a maior entidade do gênero em toda a Áustria, responsável por aproximadamente 1/3 de todos os seguros de acidentes do Império. Em 1911, cobriria mais de 720 mil trabalhadores, e o trabalho era concreto: classificar empresas por nível de risco, inspecionar fábricas em serrarias, pedreiras, fábricas de vidro e usinas têxteis, processar indenizações de trabalhadores mutilados, redigir relatórios técnicos, litigar contra empresários que contestavam suas categorias de risco. Kafka não era Bartleby, o personagem literário americano, que quando pede para realizar uma tarefa no escritório, simplesmente responde: preferiria não fazer e se recusa a trabalhar. Esse personagem, Bartleby, criado pelo escritor Herman Melville em 1853. Kafka era o oposto. Era promovido regularmente, considerado competente e criterioso pelos superiores e chegaria ao cargo de secretário-chefe jurídico. Obersekretär, secretário sênior equivalente a gerente jurídico sênior, antes de se aposentar por incapacidade, em 1922. Mas o que distinguia Kafka não era a diligência burocrática, era a combinação de empatia real pelos trabalhadores com a inteligência analítica de quem via padrões, onde outros viam apenas casos isolados. Em dezembro de 1909, publicou um artigo técnico, Medidas para prevenir acidentes em máquinas de aplainamento de madeira, que ele identificou com precisão cirúrgica a causa de um número alarmante de amputações de dedos em serrarias. Os eixos quadrados das lâminas de aplainamento criavam lacunas durante a rotação que prendiam os dedos dos trabalhadores antes que eles pudessem reagir. O eixo girava de 3.800 a 4.000 rotações por minuto. Imagine. O resultado era invariavelmente a perda de dedos, de partes da mão e às vezes do antebraço. Kafka não apenas diagnosticou, propôs solução: substituir os eixos quadrados por eixos cilíndricos, redondos, que eliminavam as lacunas. Incluiu diagramas técnicos. A solução era, como acontece com as melhores soluções, elementar em retrospecto e invisível antes de ser apontada. Além disso, escreveu, às vezes anonimamente, artigos para a imprensa denunciando empresas que sonegavam contribuições obrigatórias para o seguro, gestores que subornavam inspetores para falsificar relatórios de segurança e donos de empresas que conscientemente expunham trabalhadores a riscos que poderiam ser prevenidos. Visitava pessoalmente as fábricas, relatava cada violação de norma de segurança, entrou em conflito repetido com os superiores por se recusar a suavizar os registros.
Um homem que escrevia sobre alienação e absurdo à noite, passava o dia lutando para que trabalhadores anônimos não perdessem os dedos em máquinas que ninguém havia pensado em melhorar. Essa é a pérola que quase ninguém comenta. O escritor das 2 horas da manhã. A rotina de Kafka era matematicamente planejada para sua própria destruição. Acordava cedo, ia trabalhar às 8 da manhã, saía às 2 da tarde. O Instituto era notoriamente generoso com o horário, condição que Kafka havia cuidadosamente verificado antes de aceitar o emprego. Almoçava com a família no apartamento dos pais, dormia brevemente, se exercitava, jantava com os pais de novo, preso numa convivência que odiava e não conseguia romper. E às 11 da noite começava a escrever. Escrevia até às 3 da manhã, às 4 da manhã, depois dormia e recomeçava o ciclo. Os diários e as cartas registram a tortura física desse ritmo. Insônia crônica, enxaquecas, furunculose, são inflamações na pele causadas por infecção bacteriana, constipação, ansiedade persistente. Kafka interpretava cada um desses sintomas com a mesma minúcia analítica que aplicava aos relatórios de seguros e chegava sempre à mesma conclusão. O corpo protestava contra uma vida dividida entre o que era obrigado a ser e o que precisava ser. Disse ele, escrever é minha única forma de vida interior. E ele anotou isso no diário em 1913. Não há nenhuma outra. Em 1912, numa noite que ficou registrada na história da literatura, escreveu A Metamorfose. A transformação, a mudança de forma, de uma só vez, da noite ao amanhecer. Escreveu um livro. A história de Gregor Samsa, caixeiro viajante que acorda transformado num inseto enorme e repugnante. A palavra original alemã, Ungeziefer, não significa especificamente barata, como tradução popularizou, mas sim animal imundo e sem nome, impróprio para o sacrifício. É hoje uma das obras mais estudadas da literatura ocidental. Kafka a publicou em 1915 e ficou moderadamente satisfeito, o que para ele era um elogio imenso. Mas a produção que seria imortalizada, o processo, a instrução, o processo judicial, outra, o castelo, a fortaleza, a América, o desaparecido, o que se perdeu, permaneceu inacabada e inédita em vida. Os amores impossíveis. Kafka desejava ardentemente uma vida doméstica normal e era incapaz de construí-la. Em 1912, conheceu Felice Bauer, na casa de Max Brod, um amigo. Felice era berlinense, pragmática, trabalhadora, estável, tudo que Kafka admirava e considerava impossível em si mesmo. Iniciou uma correspondência que durou 5 anos e gerou centenas de cartas, um dos maiores arquivos epistolares amorosos da literatura moderna. Ficaram noivos 2 vezes, romperam 2 vezes. A segunda ruptura foi definitiva em 1917, precipitada pelo diagnóstico de tuberculose de Kafka. Em 1920, começou correspondência intensa com Milena Jesenska, escritora tcheca, tradutora de seus textos, casada com outro homem. Inteligente e corajosa, Milena era o tipo de interlocutora que compreendia Kafka com profundidade rara. A relação foi intensa e breve. Nunca se tornaram amantes no sentido pleno. As cartas sobreviveram e foram publicadas póstumamente. Em 1923, no último ano de vida, Kafka conheceu Dora Diamant, em resort de verão no Mar Báltico. Dora tinha 25 anos, ele 40. Era a primeira mulher com quem Kafka de fato foi morar. Mudaram-se juntos para Berlim, ato radical de alguém que havia passado a vida adulta no apartamento dos pais em Praga. Dora foi sua companheira até a morte e, por instrução do próprio Kafka, queimou diante dos seus olhos, nas últimas semanas de vida, parte dos manuscritos que ele lhe havia confiado. A carta que o pai nunca leu. Em novembro de 1919, Franz Kafka escreveu ao pai:
45 páginas manuscritas em alemão, com a precisão de um jurista e a ferida de um filho. Carta ao pai. Brief an den Vater. Começa assim. Você me perguntou recentemente por que afirmo ter medo de você. E segue por 45 páginas tentando responder essa pergunta. Não era acusação simples, era arqueologia, linha do tempo. Como o corpo imenso, a voz alta, as certezas inabaláveis e a lógica comercial do pai haviam colonizado o filho, deixando-o permanentemente com a sensação de que qualquer coisa que fizesse seria inadequada, insuficiente, indigna de aprovação. Kafka entregou a carta à mãe pedindo que a passasse ao pai. A mãe leu, devolveu para o filho e disse que não era adequado entregar aquilo. O pai nunca soube da carta. O pai, Hermann Kafka, viveu até 1931, 7 anos depois da morte do filho, sem saber que existia um documento de 45 páginas explicando o que havia acontecido entre eles. A carta foi publicada póstumamente por Max Brod, o amigo. É considerada hoje um dos documentos psicológicos mais reveladores da literatura moderna. O pedido de destruição. Kafka deixou instruções escritas para o amigo Max Brod em 2 notas separadas encontradas depois da morte. Tudo que restasse de sua escrita, diários, manuscritos, cartas, rascunhos, deveria ser queimado sem ser lido, sem exceção. Brod havia dito a Kafka, quando da minha primeira instrução, que não faria isso. Kafka sabia. Mesmo assim, escreveu o pedido de novo. Estudiosos debateram por décadas se Kafka realmente queria destruição ou se, como advogado que era, sabia perfeitamente que um pedido informal a um amigo não tem valor legal e que, ao escolher Brod como executor, estava, na prática, garantindo que a obra se sobreviveria. A hipótese mais honesta, provavelmente, as 2 coisas eram verdade ao mesmo tempo. Kafka odiava os textos com a intensidade de quem os havia arrancado de dentro de si a um custo físico e emocional enorme. Mas também sabia, no fundo, que havia algo ali que merecia existir. Quando morreu em 3 de junho de 1924, no sanatório Kierling, para o tratamento da tuberculose, próximo de Viena, Kafka tinha 41 anos. A causa da morte foi tuberculose laríngea, doença que nos últimos meses havia destruído sua capacidade de engolir, tornando impossível a ele comer. Morreu de fome, na prática, com a garganta consumida pela mesma doença que seus pulmões carregavam desde 1917. Mas Brod não queimou nada. Levou os manuscritos consigo quando fugiu de Praga em março de 1939, na véspera da invasão nazista da Tchecoslováquia, num dos últimos trens antes do fechamento da fronteira. O processo foi publicado em 1925. O Castelo em 1926, América, o Desaparecido em 1927, a carta do pai ao pai mais tarde. Os diários, as cartas a Felícia, as cartas a Milena, tudo foi editado e publicado gradualmente ao longo das décadas seguintes. Em 1988, o manuscrito original do processo foi vendido em leilão por praticamente 2 milhões de dólares, 1,98 milhões de dólares. Na época, o maior valor jamais pago por um manuscrito moderno. Um comprador, um livreiro alemão, declarou: esta é talvez a obra mais importante da literatura alemã do século XX e a Alemanha precisava tê-la. O destino dos manuscritos. A história dos papéis de Kafka não terminou com a morte de Brod, o amigo. Em 1968, Brod morreu em Tel Aviv, deixando os documentos à sua secretária, Esther Hoff, com instruções para doá-los a bibliotecas israelenses. A Esther não doou. Guardou durante décadas no apartamento da Rua Espinosa, em Tel Aviv. Vendeu o manuscrito do processo por 2 milhões de dólares e morreu em 2007, com 101 anos, deixando o restante para as filhas.
O Estado de Israel processou as herdeiras. O processo durou anos. Em 2019, a Biblioteca Nacional de Israel anunciou a recuperação de um lote de papéis de Kafka que havia estado em disputa, encerrando mais de uma década de batalhas judiciais. Os manuscritos de Kafka atravessaram 2 continentes, 2 regimes totalitários, um holocausto, décadas de litigância e o egoísmo de herdeiros que nunca o conheceram. Ainda estão sendo estudados. Para refletir, Franz Kafka é uma lenda porque inventou uma linguagem para descrever algo que existia antes dele, mas que não tinha nome. A sensação de estar submetido a um sistema incompreensível que decide o seu destino sem precisar explicar as razões. Isso tinha nome em 1883, em 1914, em 1924 e tem nome hoje, em escritórios, em processos burocráticos, em relações de poder que funcionam pela opacidade deliberada. Kafka não inventou esse mundo, apenas foi o primeiro a descrevê-lo com precisão clínica suficiente para que todos se reconhecessem. O adjetivo que se criou, kafkiano, kafkaesque, em alemão original, depois adaptado para kafkaesco ou kafkiano, nas línguas latinas, entrou em todos os dicionários do mundo. Significa o absurdo, o burocrático, o opressivo, o sem saída visível, comprometido por uma lógica que o sujeito não controla nem compreende. Poucas contribuições para a linguagem humana são tão precisas. Tem pérolas? Ah, se Kafka tem pérolas. Kafka passou a vida tentando se livrar da influência do pai e produziu uma das obras mais ricas em personagens submetidos a autoridades incompreensíveis. O conflito que não foi resolvido na vida virou a matéria-prima da obra. E tem aqui uma lição desconfortável. O que nos destrói parcialmente pode ser, quando processado com honestidade, o que nos torna únicos, pois todos somos únicos. Segundo Kafka, era funcionário exemplar e escritor atormentado ao mesmo tempo. Não deixou nenhum dos dois cair. Isso contradiz a narrativa romântica do artista que abandona tudo para criar. Kafka criou dentro das margens impossíveis que a vida lhe impôs. Às 2 da manhã, às 3 da manhã, entre uma vistoria de fábrica e outra. Disciplina não é inspiração, é o que existe quando a inspiração não aparece. Outra, o pedido de destruição dos manuscritos é provavelmente o ato mais kafkiano de toda a biografia de Kafka. Um homem que passou a vida descrevendo situações sem saída deixou como última instrução um pedido que sabia que não seria cumprido para um amigo que lhe havia dito explicitamente que não o cumpriria. Se a ironia mais perfeita na história da literatura não foi documentada, além dessa. Verdade nua e crua, desavergonhada, despudorada, sem pudor, sem vergonha mesmo, que poucos dizem. Sabe? É que Kafka trabalhou muito em vida. Escrevia de madrugada, pediu para o amigo queimar o processo, Castela, Metamorfose após a morte, e o amigo recusou. Todo mundo conhece Kafka pelo inseto abominável, pelo processo sem crime nomeado, pelo castelo que nunca se alcança. É a imagem canônica, o escritor torturado, genial, incompreendido em vida. Mas quase ninguém menciona o que Kafka fazia das 8 da manhã às 2 da tarde. Visitando serrarias, inspecionando pedreiras, processava indenizações de trabalhadores que haviam perdido os dedos, mãos, braços e escrevia relatórios técnicos propondo mudanças concretas nas máquinas que mutilavam trabalhadores anônimos da Boêmia. Em 1910, sua proposta de substituir eixos quadrados por eixos cilíndricos nas máquinas de aplainamento de madeira foi adotada. Trabalhadores pararam de perder dedos numa proporção que pode ser medida em números, não em metáforas. Isso não aparece nas antologias de Kafka, não aparece nas biografias populares, aparece nos arquivos do Instituto de Seguro de Acidentes para o Reino da Boêmia, hoje preservados em Praga.
Cidade maravilhosa, muito especial. Verdade nua e crua é esta. Franz Kafka, o escritor do absurdo e da alienação humana, passou 14 anos da vida tentando que o sistema burocrático funcionasse melhor para quem não tinha poder para contestá-lo. O homem que descrevia sistemas opacos e cruéis na literatura era, durante o dia, o funcionário que tentava torná-los menos opacos e menos cruéis na realidade. Isso não resolve a contradição, somente a torna mais rica. Meus cumprimentos a esse homem brilhante que viveu pouco. E se essa história falou com você, como falou comigo, deixa o like, o dedinho não cai e não dói. Se inscreve no canal, comenta a sua opinião, o nome de outras pessoas, de outras empresas que você quer ver apresentados aqui. Porque é uma versão de Kafka que o mundo conhece, o gênio atormentado que pediu para ser apagado. Ah, mas há outra que quase ninguém viu, o homem que no silêncio anônimo de uma repartição pública usou a inteligência que tinha para proteger quem não tinha voz para se proteger. As duas versões são o mesmo homem, e isso talvez seja o mais kafkiano de tudo. Aproveite seu dia, procure ser feliz e até o próximo Casos e